A Semana Santa não é apenas um relembrar de eventos do passado, mas uma oportunidade de vivenciar a transformação que Jesus nos oferece. De sua entrada triunfal em Jerusalém até a vitória da ressurreição, cada momento desta semana nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado do amor, sacrifício e esperança. À medida que seguimos os passos de Cristo, somos desafiados a olhar para nossa própria jornada de fé. Vamos reviver juntos esses momentos sagrados e permitir que eles toquem profundamente nosso coração. Se você deseja acompanhar essa jornada e mergulhar ainda mais na história da Semana Santa, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão que preparamos para você. O sol brilhava intensamente sobre Jerusalém naquela manhã de primavera. A cidade fervilhava de peregrinos que chegavam para a celebração da Páscoa judaica. Entre a multidão, destacava-se um grupo de seguidores que acompanhavam um homem montado em um simples jumento. Era Jesus de Nazaré, cujas histórias de curas e ensinamentos já haviam se espalhado por toda a região. Maria, uma jovem de Betânia que havia testemunhado a ressurreição de seu irmão Lázaro, observava tudo com olhos atentos. Ao seu lado estava João, um dos discípulos mais próximos de Jesus, cuja expressão alternava entre a alegria e a apreensão. Ambos sentiam que aqueles dias seriam diferentes de tudo o que já haviam vivido. A multidão agitava ramos de palmeiras e cobria o caminho com mantos, gritando Hosana ao filho de Davi. O entusiasmo era evidente, mas poucos compreendiam a verdadeira natureza daquela entrada. Enquanto o povo esperava um libertador político que os livrasse da opressão romana, Jesus vinha para oferecer algo muito mais profundo, uma libertação espiritual que transcendia qualquer expectativa humana. Eles o aclamam como rei hoje, mas não entendem que seu reino não é deste mundo, murmurou João para Maria enquanto observavam a cena. Jesus não veio para conquistar com espadas, mas para transformar com amor. Maria assentiu, lembrando-se das palavras que Jesus havia dito após ressuscitar seu irmão. Eu sou a ressurreição e a vida. Ela percebia que havia algo maior acontecendo, algo que ia muito além da celebração momentânea. Enquanto o pequeno jumento avançava pelas ruas estreitas, Jesus mantinha um semblante sereno, mas seus olhos refletiam uma determinação inabalável. Ele sabia que cada passo aproximava não de um trono terreno, mas de uma cruz que mudaria para sempre o curso da história humana. Na manhã seguinte à sua entrada triunfal, Jesus dirigiu-se ao Templo de Jerusalém, o coração espiritual da nação. O que ele encontrou lá o encheu de justa indignação. O pátio dos gentios havia se transformado em um mercado caótico, onde cambistas e vendedores de animais para sacrifício exploravam os peregrinos com preços exorbitantes. João e Pedro trocaram olhares apreensivos quando viram a expressão de Jesus endurecer. Em um gesto inesperado para alguém que sempre pregava a mansidão, Jesus derrubou as mesas dos cambistas e expulsou os comerciantes, declarando com voz firme: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Maria observava à distância, impressionada com a coragem de Jesus ao confrontar o sistema corrupto que havia se instalado no lugar sagrado. Ao seu lado, uma idosa chamada Sara murmurou: ele está desafiando não apenas os comerciantes, mas também os sacerdotes e fariseus que permitem essa profanação. De fato, os líderes religiosos observavam a cena com crescente hostilidade. Caifás, o sumo sacerdote, conversava em voz baixa com outros membros do Sinédrio. Este homem está minando nossa autoridade. Se permitirmos que continue, todos crerão nele, e os romanos virão e tomarão tanto o nosso lugar quanto a nossa nação. Ao sair do templo, Jesus passou por uma figueira que, apesar de folhosa, não tinha frutos. Com um gesto simbólico, ele a amaldiçoou. Os discípulos ficaram perplexos, mas João compreendeu a mensagem. Assim como a árvore que aparentava vida, mas não produzia frutos, a religiosidade vazia de Israel seria julgada. Naquela noite, enquanto Jesus e seus discípulos retornavam a Betânia para descansar, o ar parecia pesado com a tensão do que havia acontecido. Os discípulos percebiam que Jesus havia cruzado uma linha perigosa ao desafiar o poder estabelecido, e o caminho à frente parecia cada vez mais incerto e ameaçador. Na terça-feira, Jesus retornou ao templo. O ambiente estava carregado de expectativa e hostilidade. Os principais sacerdotes e anciãos se aproximaram dele, questionando sua autoridade.
Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Maria e João, agora acompanhados por Tiago e outros seguidores, observavam a cena com crescente tensão. Maria sussurrou: eles estão tentando armadilhá-lo. Com sabedoria divina, Jesus respondeu com outra pergunta sobre o batismo de João, deixando seus oponentes sem resposta. Em seguida, começou a ensinar através de parábolas, histórias simples, mas carregadas de significado profundo. Na parábola dos 2 filhos, Jesus contrastou aquele que dizia sim, mas não obedecia, com aquele que inicialmente recusava, mas depois cumpria a vontade do Pai. Na dos lavradores maus, revelou como os líderes religiosos, assim como os maus lavradores que matavam os servos e o filho do dono da vinha, rejeitavam os mensageiros de Deus e planejavam matar o próprio filho. Tiago, sentado ao lado de João, refletia profundamente. É como se ele estivesse contando nossa própria história, a história de como Israel tem tratado os profetas ao longo dos séculos. Mais tarde, fariseus e herodianos, grupos normalmente rivais, uniram-se para tentar enredar Jesus com perguntas sobre impostos. Saduceus o questionaram sobre a ressurreição, escribas sobre o maior mandamento. A cada pergunta capciosa, Jesus respondia com uma sabedoria que deixava todos admirados e seus adversários sem argumentos. Ao final do dia, Jesus olhou para Jerusalém e lamentou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Nessa noite, enquanto caminhavam de volta a Betânia, os discípulos conversavam sobre os eventos do dia. Maria notou que, apesar da aparente vitória nos debates, Jesus parecia mais solitário e determinado, como se caminhasse conscientemente para um destino que apenas ele compreendia plenamente. Na quarta-feira, enquanto Jesus se retirava para um período de quietude e oração no Monte das Oliveiras, eventos sombrios se desenrolavam em Jerusalém. No palácio do sumo sacerdote Caifás, o Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus, reunia-se secretamente para discutir como prender Jesus e matá-lo. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, lutava com seus próprios demônios internos. Sua desilusão crescia a cada dia. Ele havia seguido Jesus esperando um Messias político que restauraria a glória de Israel, mas agora percebia que o caminho de Jesus era outro. Ele poderia ter usado todo esse apoio popular para iniciar uma revolução contra Roma, pensava Judas enquanto caminhava pelas ruas estreitas de Jerusalém. Em vez disso, fica contando parábolas e falando de um reino que não é deste mundo. Uma voz interrompeu seus pensamentos. Você é um dos seguidores do Nazareno, não é? Era um servo do sumo sacerdote, que o abordava discretamente. Por que pergunta? Respondeu Judas, cauteloso. Meu senhor gostaria de falar com você. Acreditamos que possa nos ajudar e seremos generosos em nossa gratidão. Enquanto isso, Maria e alguns outros seguidores de Jesus conversavam em Betânia, na casa de Simão, o leproso. A atmosfera era tensa. Vocês notaram como os fariseus e saduceus estão cada vez mais hostis? Perguntou Maria. Temo pelo que possam fazer. João assentiu gravemente. Jesus tem falado sobre sofrimento e morte. Ele parece caminhar deliberadamente para algum tipo de sacrifício, mas não consigo compreender completamente. Naquela mesma noite, Judas apresentou-se diante do Sinédrio. Sua decisão estava tomada quando Caifás lhe ofereceu 30 moedas de prata, o preço de um escravo, para entregar Jesus em um momento oportuno, longe das multidões. Quando será o momento adequado? Perguntou um dos anciãos. Ele costuma se retirar para orar no jardim de Getsêmani, após a ceia. Revelou Judas, selando seu papel na história com informações que permitiriam a prisão de Jesus sem provocar tumulto entre o povo. Ao retornar ao grupo de discípulos, Judas carregava não apenas as 30 moedas escondidas em sua bolsa, mas também o peso de uma escolha que definiria para sempre sua existência. Na quinta-feira, Jesus enviou Pedro e João à cidade para preparar a refeição da Páscoa. Vocês encontrarão um homem carregando um cântaro de água. Sigam-no, instruiu, demonstrando mais uma vez seu conhecimento sobrenatural dos eventos. Ao anoitecer, Jesus e os 12 discípulos reuniram-se no cenáculo, um aposento superior, onde a mesa estava preparada para a celebração da Páscoa judaica.
O ambiente era solene, iluminado pelo brilho suave das lamparinas a óleo. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, disse Jesus ao se sentar com eles. Havia uma intensidade em suas palavras que criou um silêncio expectante na sala. Para espanto de todos, Jesus levantou-se durante a refeição, tirou sua capa, cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, uma tarefa normalmente reservada ao mais humilde dos servos. Senhor, tu lavas os meus pés? Perguntou Pedro, chocado. O que faço agora você não entende, mas compreenderá depois, respondeu Jesus. Após terminar, explicou: eu lhes dei o exemplo para que façam como eu fiz. Pois se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, após a ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. João, reclinado próximo a Jesus, percebeu a profunda tristeza em seus olhos quando ele anunciou: em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. A confusão tomou conta do grupo, cada um perguntando: serei eu, Senhor? Judas, com o coração já endurecido pela decisão tomada, recebeu um pedaço de pão diretamente das mãos de Jesus, um último gesto de amizade oferecido a quem já havia escolhido a traição. Após a refeição, eles saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus advertiu que todos o abandonariam naquela noite. Pedro protestou veementemente: ainda que todos te abandonem, eu jamais o abandonarei. Em verdade te digo, respondeu Jesus com um olhar compassivo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Chegando ao jardim de Getsemane, Jesus afastou-se para orar, levando apenas Pedro, Tiago e João consigo. A minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo, pediu-lhe. Ajoelhando-se um pouco adiante, Jesus orou em agonia: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seu suor caía como gotas de sangue, enquanto enfrentava o peso do que estava por vir. O amanhecer de sexta-feira trouxe consigo os ecos de uma noite de traição e abandonos. Jesus, após ser entregue por Judas com um beijo, havia sido preso no jardim de Getsemane. Pedro, conforme predito, o negara 3 vezes antes do cantar do galo. Os outros discípulos haviam fugido, dispersando-se nas sombras da noite. Maria Madalena, João e algumas outras mulheres seguidoras de Jesus conseguiram acompanhar os eventos de longe, movendo-se pelas margens da multidão enquanto Jesus era levado de Anás para Caifás, depois para Pilatos, para Herodes e finalmente de volta a Pilatos. Que mal ele fez? Perguntava Maria entre lágrimas, enquanto observava Pilatos lavar as mãos diante da multidão que gritava: crucifica-o. Ele está cumprindo o que os profetas anunciaram, respondeu João com voz embargada: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O caminho para o Gólgota foi marcado pelo sofrimento. Jesus, já flagelado pelos soldados romanos, carregava sua própria cruz, até que, esgotado, um homem chamado Simão de Cirene foi forçado a ajudá-lo. As mulheres de Jerusalém choravam ao vê-lo passar, mas Jesus, mesmo em seu tormento, voltou-se para elas. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. No Calvário, entre 2 criminosos, Jesus foi pregado na cruz. O sol brilhava alto no céu quando os pregos atravessaram suas mãos e pés. A inscrição acima de sua cabeça proclamava ironicamente: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Maria, a mãe de Jesus, estremeceu ao ouvir o som dos martelos. João a parava, cumprindo o pedido final de Jesus: mulher, eis aí o seu filho, eis aí sua mãe. Na cruz, Jesus ainda encontrou forças para perdoar. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Para o ladrão arrependido a seu lado, prometeu: hoje estarás comigo no paraíso. Por volta do meio-dia, trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. Foi então que Jesus clamou em alta voz: Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Citando o Salmo 22, um lamento que termina em confiança e vitória.
Seus últimos momentos foram marcados por palavras carregadas de significado. "Tenho sede", disse ele, recebendo apenas vinagre em uma esponja. E então, com uma voz que ecoou além do tempo: "Está consumado." Finalmente, entregando seu espírito. "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." No momento em que Jesus expirou, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, a terra tremeu, rochas se partiram. O centurião romano que estava diante dele exclamou: "Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus." O corpo de Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia e Nicodemos, membros secretos do Sinédrio, que haviam se tornado seguidores. Eles o envolveram em linho limpo com especiarias aromáticas e o colocaram em um sepulcro novo, escavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada. As mulheres que o haviam seguido desde a Galileia observaram onde ele foi sepultado, planejando retornar após o sábado para completar os rituais funerários. O sábado amanheceu em Jerusalém com um silêncio opressivo. Para os seguidores de Jesus, espalhados e escondidos pela cidade, era um dia de luto profundo, confusão e medo. Na casa onde Maria, mãe de Jesus, agora permanecia com João, um pequeno grupo havia se reunido: Maria Madalena, Joana, Salomé e alguns outros discípulos que haviam conseguido superar o medo de serem identificados como seguidores do crucificado. Como tudo pôde terminar assim? Lamentava Pedro, cujos olhos vermelhos revelavam uma noite de lágrimas amarga após sua tripla negação. "Eu jurei que nunca o abandonaria, e no entanto..." João colocou a mão no ombro de Pedro. "Todos nós falhamos com ele. Todos fugimos quando ele mais precisava de nós." Maria Madalena, sentada junto à janela, observava o céu nublado. "Ele nos disse que seria entregue e crucificado. Falou sobre isso várias vezes, mas nós não compreendemos ou não quisemos compreender." A mãe de Jesus permanecia em silêncio, suas mãos ocupadas com o preparo das especiarias que usariam para ungir o corpo assim que o sábado terminasse. Seu rosto, embora marcado pela dor, mostrava uma serenidade inexplicável, como se ela guardasse um segredo em seu coração. "Ele falou sobre ressuscitar ao terceiro dia", disse João subitamente, quebrando um longo silêncio. Os outros olharam para ele com expressões que misturavam esperança e ceticismo. "Como isso seria possível?" perguntou Tomé, que havia se juntado ao grupo tardiamente. "Vimos o que fizeram com ele. Ninguém sobrevive a uma crucificação romana. Ele ressuscitou Lázaro", lembrou Maria Madalena. "Trouxe de volta à vida a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim." "Mas quem poderia ressuscitá-lo?" contrapôs Tomé. O silêncio voltou a dominar o ambiente, enquanto cada um lutava com seus próprios pensamentos e emoções. Fora, na cidade, a vida continuava. Peregrinos celebravam a Páscoa, alheios ao drama cósmico que se desenrolava. No palácio do sumo sacerdote, líderes religiosos haviam conseguido de Pilatos uma guarda para o túmulo, temendo que os discípulos pudessem roubar o corpo e alegar ressurreição. À medida que o dia avançava, e o sol começava a se pôr, anunciando o fim do sábado, uma expectativa indefinível começou a crescer entre o pequeno grupo de seguidores. Ninguém conseguia nomear o sentimento, mas era como se algo estivesse prestes a acontecer. "Amanhã", disse Maria Madalena, levantando-se determinada, "ao primeiro raio de sol, iremos ao túmulo completar o que José de Arimateia e Nicodemos começaram. É o mínimo que podemos fazer por ele agora." As outras mulheres assentiram, unidas no propósito de prestar um último serviço de amor ao seu mestre. Nenhuma delas poderia imaginar o que as aguardava na madrugada do primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana mal começava a amanhecer quando Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Joana e as outras mulheres partiram para o sepulcro, carregando as especiarias aromáticas que haviam preparado. Enquanto caminhavam, discutiam entre si: "Quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo?" Subitamente, a terra tremeu. O anjo do Senhor, cuja aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve, desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Os guardas que vigiavam o túmulo tremeram de medo e caíram como mortos. Quando as mulheres chegaram, encontraram a pedra já removida. Entrando no sepulcro, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam perplexas por causa disso, 2 homens com vestes resplandecentes apareceram junto delas. "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive?" perguntaram. "Ele não está aqui, ressuscitou.
Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Maria Madalena correu para contar aos discípulos, mas suas palavras pareciam-lhes desvario. Pedro e João, no entanto, correram até ao sepulcro. João, chegando primeiro, inclinou-se e viu os lençóis de linho por terra, mas não entrou. Pedro, que vinha logo atrás, entrou direto no sepulcro e viu não apenas os lençóis, mas também o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus dobrado em um lugar à parte. Mais tarde, naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para Emaús, discutindo os eventos recentes. Um estranho se juntou a eles, era Jesus, mas seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes explicou as Escrituras, mostrando como tudo o que havia acontecido estava predito pelos profetas. Ao chegarem à aldeia, convidaram-no para ficar. Durante a refeição, quando Jesus partiu o pão, seus olhos se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu da vista deles. Imediatamente, retornaram a Jerusalém para contar aos outros. Enquanto relatavam o ocorrido, Jesus apareceu no meio deles, dizendo: "Paz seja com vocês." Pensando estar vendo um espírito, ficaram aterrorizados. Por que estão perturbados? E por que surgem dúvidas em seus corações? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo, toquem-me e vejam. O espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Para provar que era realmente ele, pediu algo para comer. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles. Nos 40 dias que se seguiram, Jesus apareceu várias vezes aos discípulos, ensinando-os sobre o reino de Deus e preparando-os para a missão que tinham pela frente. Na praia do mar da Galileia, restaurou Pedro após sua tripla negação, pedindo-lhe 3 vezes que confirmasse seu amor e encarregando-o de apacentar suas ovelhas. Finalmente, reuniu seus seguidores no Monte das Oliveiras. "Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada", declarou. "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Após dizer isso, foi elevado ao céu diante dos olhos deles, até que uma nuvem o ocultou da vista. Enquanto olhavam fixamente para o céu, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. "Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir." Os discípulos retornaram a Jerusalém com grande alegria e permaneceram continuamente no templo, louvando a Deus e aguardando a promessa do Espírito Santo. O que havia começado como uma tragédia transformou-se na maior vitória da história. A vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio, da esperança sobre o desespero. A Semana Santa não foi apenas um evento histórico, mas o pivô que mudou para sempre o destino da humanidade. A cruz, um símbolo de vergonha e derrota, tornou-se o emblema do amor divino que se entrega por nós. O túmulo vazio proclama a vitória definitiva sobre a morte e a promessa de que, em Cristo, a vida triunfa sobre toda a escuridão. Esta é a mensagem central da Semana Santa. Deus, em Jesus Cristo, entrou em nossa dor, carregou nosso pecado, enfrentou nossa morte e ressurgiu vitorioso, abrindo o caminho para que nós também possamos participar de sua ressurreição e viver uma vida transformada pelo seu amor.